Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Flamengo bate o Palmeiras, embola de novo o Brasileirão, mas precisamos falar mais uma vez de arbitragem. E o Palmeiras reclama com motivo no jogo do Maracanã. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal da VSR. Na noite deste domingo vamos falar de Flamengo 3, Palmeiras 2, jogo que foi muito agitado no Maracanã, e também mais um jogo em que a arbitragem acaba tendo um papel muito importante. Não sei onde é que a gente vai parar com essa arbitragem aqui do futebol brasileiro. Antes da gente começar, quero pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, tudo isso você faz aqui embaixo. Aqui embaixo também, no primeiro comentário fixado, tem o link para você ir na página da GoCase e comprar o seu produto oficial, licenciado do seu clube de coração. Você quer caneca térmica para manter sua bebida gelada, garrafas térmicas de tudo que é tipo, capinha de celular, cabo para carregar celular, mochilas, bolsas, tudo isso, e ainda dá dinheiro para o seu clube, a GoCase é o seu lugar. A GoCase é parceira aqui do canal do VSR, tanto que tem o cupom GOVSR. É só você vir no primeiro link que está aqui nos comentários, clicar no link e na página da GoCase escolher os seus produtos, como esses que estão aqui, ó, garrafa térmica, copo térmico com tampa, vários tipos de garrafa com base de silicone, tem capinha de celular aqui, tem da NBA também. Então assim, esportes americanos, tudo isso produto oficial e de qualidade. Só vir no primeiro comentário, clicar no link, ir lá e botar o cupom GOVSR. Assim você tem descontos sensacionais. Pode ir lá, porque eu uso sempre produtos da GoCase aqui na minha vida, já desde sempre, e agora a GoCase é parceira aqui do canal do VSR. Tô gravando esse vídeo aqui na noite de domingo, depois de termos a vitória do Flamengo por 3-2 sobre o Palmeiras, num jogo em que você embola de novo o Campeonato Brasileiro, a ponta do Campeonato Brasileiro, tá? Por quê? Porque diante de tudo que aconteceu nas últimas rodadas, com uma queda de produção do Flamengo e o Palmeiras vindo numa batida muito forte, inclusive assumindo a liderança do campeonato, a gente tinha um cenário hoje no Maracanã de o Palmeiras praticamente se aproximar muito do título. Se o Palmeiras vencesse o jogo de hoje, o Palmeiras ficaria muito perto do título, porque na prática ele abriria 7 pontos para o Flamengo. Aqui está a tabela do campeonato, que eu peguei lá no app do Flash Score. Se o Palmeiras vencesse, o Palmeiras iria a 64 pontos e a 20 vitórias. O Flamengo ficaria com 58 e 17 vitórias. Então, o Palmeiras teria 6 pontos a mais e 3 vitórias a mais. Então, na prática, o Palmeiras teria 7 pontos de vantagem. Porque se o Flamengo empatasse em número de pontos com o Palmeiras, e aí isso significaria o Palmeiras perder 2 e o Flamengo ganhar 2, o Palmeiras ainda teria uma vitória a mais e estaria na ponta do campeonato. Então era um jogo e tudo isso fez parte da capacidade ali de influenciar o jogo. Então era um jogo muito importante, e com a vitória do Flamengo, a tabela ficou assim. Na prática ficou 61 pontos Palmeiras, 61 pontos Flamengo, e o Palmeiras leva a vantagem no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias. O Palmeiras venceu 19 vezes, o Flamengo venceu 18. E pra gente falar desse jogo, eu queria começar falando da arbitragem, porque na minha visão o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem, tá? O Palmeiras tem motivo para reclamar. A arbitragem do Wilton Pereira Sampaio, que eu no vídeo anterior disse aqui que era, dentre os brasileiros, a escolha que você poderia ter, pensando tudo que estava envolvido, pensando na complexidade do jogo, pensando nos outros árbitros que não têm a bagagem que o Wilton tem,
mas que para mim o indicado para esse jogo seria um árbitro estrangeiro. Porque no fim, com tudo que foi falado e com toda a reclamação que se fez em cima do Palmeiras, por conta lá do erro clamoroso do Abate Abel em não dar um pênalti pro São Paulo, num pênalti claríssimo, cuja questão não paira dúvida. E depois de toda a pressão, toda a reclamação, toda a gritaria que vários times fizeram, entre eles o Flamengo, no fim, a arbitragem no jogo de hoje acabou sendo prejudicial ao Palmeiras. E por que prejudicial na minha visão? Para mim, pênalti do Jorginho em cima do Gustavo Gomes, a 3 minutos de jogo. Num primeiro momento, eu estava até comentando o jogo lá no Arquibancada TNT Esportes, e no calor do jogo ali vendo, para mim, tinha sido... Era uma mão que não tinha impacto. Minha primeira impressão foi essa. Depois, analisando com carinho, com cuidado, no intervalo, analisando e comentando do lance no prorrogação lá na TNT Esportes, para mim, lance de pênalti, tá? O Gustavo Gomes dá um nó na marcação do Jorginho. O Jorginho estava fazendo aquela marcação individual ali na movimentação do Gustavo Gomes no escanteio. O Gustavo Gomes tá vindo para um lado, para e volta. No que ele para e volta, o Jorginho fica longe. O Jorginho não disputa a bola. E o Jorginho dá o empurrão com as duas mãos nas costas e aí acaba, para mim, impactando na ação do Gustavo Gomes. Aquilo é pênalti, tá? O que pode ter atrapalhado a marcação é que o Gustavo Gomes consegue cabecear, né? Então, talvez na visão ali do Wilton, que tá do outro lado, não sei se ele viu o empurrão claro do Jorginho, como o Gustavo Gomes completou o movimento de cabeçada, talvez ele imaginou que não impactou. Mas o VAR teve a chance de ver, né? O Caio Max. O VAR teve a chance de ver. E acho que ali tem elementos para chamar o VAR, ainda mais na modalidade brasileira. Porque o VAR no Brasil, que é intervencionista, chama em lances como esse. Nesse daí, não chamou. Então, para mim, o Palmeiras foi prejudicado. E acho que o lance do pênalti do Flamengo do 2-1 tem uma falta no início da jogada. E a falta não é no Fux, tá? Na minha visão, a falta... Não existe falta do Fux, do Pedro no Fux. Não existe. O Pedro tá se movimentando em diagonal, o Fux coloca na mão dele, na frente dele, e o Pedro tem as duas mãos ali, acaba batendo, mas o Pedro não faz esse movimento que o Jorginho fez. Para mim, o Pedro se arma ali e acaba batendo, e o Fux força a queda. Então, para mim... Não houve falta do Pedro no Fux, mas para mim houve falta no começo da jogada do Danilo no Vitor Roque. O Vitor Roque se colocou entre o Danilo e a bola. Então tava Danilo, Vitor Roque e a bola. O Danilo não conseguiria chegar na frente da bola. O que ele faz? Ele pega com as duas mãos e faz assim com o Vitor Roque e sai jogando. E na sequência desse lance, a bola vai, acho que no Pulgar, depois vai no Emerson Royal, do Emerson Royal vai no Pedro e tem o pênalti. Então, assim, para mim não há questionamento no pênalti, o pênalti existiu. Para mim não existe falta do Pedro no Fux. Para mim aquilo ali é um encontrão e com o Fux se colocando na rota do Pedro. E acho que ele força a queda, ele poderia ter ficado em pé e ele força a queda para forçar a falta, mas acho que tem falta lá no nascedouro da jogada. Lá no Danilo do Vitor Roque. Essa daí, o VAR não entrar nesse lance, ok. Acho que é normal. Acho que é normal o VAR não entrar porque é interpretativo. Para mim houve falta. Mas acho que o VAR não entrar porque não é um lance de erro claríssimo. Eu acho que é ok. Mas para mim aconteceu falta. Acho que o Palmeiras tem possibilidade de reclamar. E acho que para mim o pênalti no Gustavo Gomes, que seria um pênalti a 3 minutos, para mim foi marcado. Então é aquele cenário que a gente fala, que é um pênalti que não foi marcado para o Palmeiras. É aquele cenário que a gente fala, ninguém quer melhorar a arbitragem, ninguém neste futebol brasileiro quer, de fato, melhorar a arbitragem, todo mundo quer fazer pressão para que na próxima vez, na bola duvidosa, no erro, na possibilidade de erro, o erro vá a seu favor e vá contra o seu adversário. E dessa vez aconteceu. Palmeiras, que foi claramente ajudado com um pênalti não marcado para o São Paulo naquele 2-0 que depois virou 3-2 para o Palmeiras,
Hoje o Palmeiras foi prejudicado com um pênalti que para mim aconteceu do Jorginho no Gustavo Gomes e que poderia mudar completamente o jogo, né? Do mesmo jeito que você negligenciar que um 2-0 para o São Paulo, com o Palmeiras perdido e tendo um pênalti a favor do São Paulo não marcado, modificou o resultado do jogo, ou pode ter modificado o resultado do jogo, é a mesma coisa aqui. Você considerar que o Palmeiras tem um pênalti ao seu favor a 3 minutos de jogo, num 0-0, em que o empate lhe favorece, porque no fim o Palmeiras perdeu por 3-2, o empate era ótimo pro Palmeiras. O empate o Palmeiras mantinha o Flamengo 3 pontos atrás e com 2 vitórias a menos. Então o empate era ótimo pro Palmeiras. Lógico que isso tem que ser considerado também. Então, para mim, o Palmeiras foi prejudicado no jogo de hoje. Falar um pouquinho do jogo. O jogo tem... E aí acho que o Abel... E só sendo justo, né? O Abel, acho que ele na coletiva reclamou da arbitragem, mas reclamou num tom ok. A gente já viu o Abel reclamar da arbitragem num nível completamente desproporcional, mesmo estando certo. A gente já viu do Abel reclamar a arbitragem com a arbitragem estando certo. E já viu o Abel perder a linha quando a arbitragem prejudicou o Palmeiras e ele criticou num tom fora da realidade. Hoje, acho que o Abel Ferreira fez uma reclamação no tom correto. Ele disse que achou que foi pênalti, um pênalti claro, e que acho que também foi pênalti, e ele disse que acha que foi falta na jogada, no Fux. Aí eu já discordo, eu acho que no Fux não houve nada, mas acho que houve falta do Vitor Roque lá. Acho que hoje ele reclamou num tom que tem que ser, entendendo que os caras que estão lá vão errar, entendendo que os caras que estão lá, como ele até diz que o Aníbal Moreno errou no lance do gol do Pedro, e que a arbitragem brasileira é fraca. Mas voltando ao jogo, tentando falar aqui um pouquinho do jogo, o Abel diz assim: estou satisfeito com o meu time porque foi a primeira vez que eu joguei com o Flamengo no Maracanã e nós nos olhamos olhos nos olhos. Ele quis dizer, o famoso jogamos de igual para igual. E de fato, o Palmeiras jogou de igual para igual. E acho que até em muitos momentos do jogo o Palmeiras jogou melhor que o Flamengo. O primeiro tempo do Palmeiras, para mim, dentro de proposta, foi melhor que o do Flamengo. Se a gente vem aqui nas estatísticas que eu peguei lá no Flash Score, tá? Estatísticas do jogo. O Palmeiras teve mais posse que o Flamengo, 52-48. Raro. O Flamengo tem menos posse de bola do que alguém dentro do Maracanã. Finalizações, 20 do Palmeiras, 8 do Flamengo. No gol, 9 finalizações do Palmeiras no gol, 4 apenas do Flamengo, né? Escanteios, 8 escanteios para o Palmeiras, 1 para o Flamengo. Então, como o Flamengo esteve maior parte do jogo à frente do placar, isso gera aqui essas situações estatísticas, mas essa fala do Abel é uma fala muito verdadeira. Em muito tempo que a gente não vê o Palmeiras ir ao Maracanã e jogar meio que de igual para igual, ter controle, ter disputa quase que igual, e na maior parte do tempo o Palmeiras com mais, até pelo cenário do jogo, o Palmeiras ter as ações e controlar o jogo e ser o time que estava buscando mais. Então, de fato, o Palmeiras fez isso. O Palmeiras fez um começo de jogo muito bom. Gostei demais do começo de jogo do Palmeiras, com uma linha alta muito eficiente, não deixando o Arrascaeta jogar. É curioso que eu às vezes o comentarista sofre, né? Eu fiz exatamente esse comentário na hora do primeiro gol do Flamengo. Eu falo, até aqui a linha alta do Palmeiras é muito efetiva, não consegue lidar bem com os jogadores de lado do Flamengo e não deixa o Arrascaeta jogar. Na hora que eu acabo de dizer não deixa o Arrascaeta jogar, o Pedro gira em cima do Fux e dá o passe no vazio para o Arrascaeta. E aí o Arrascaeta não estava conseguindo jogar até aquele momento. O gol sai com 10, não estava conseguindo jogar, e na vez que ele conseguiu, já saiu na cara do Carlos Miguel e bateu por baixo 1-0. Depois, o Palmeiras fica um tempinho ali para tentar se ajustar no jogo e depois volta a comandar as ações. Um Palmeiras, de novo, aí já com essa linha alta, que foi tão efetiva nos primeiros 10 minutos, e não conseguiu encaixar no Pedro, e aí acho que é mais mérito do Pedro do que
do que demérito do Bruno Fux, porque o Pedro é um craque para fazer esse giro, para fazer o jogo fluir. O Palmeiras voltou, ficou um tempo perdido ali, depois voltou a ter o controle do jogo, com Maurício vindo do lado para dentro, com o Felipe Anderson abrindo o campo pela esquerda, com o Vitor Roque dando um trabalho danado ali naquele espaço entre o zagueiro entre o Léo Ortiz e o Emerson Royal, e por ali o Palmeiras tendo volume, tendo oportunidades, até que o Léo Ortiz se machuca. Léo Ortiz se machucou mais ou menos ali com 20 minutos, num lance completamente acidental, né? O Vitor Roque acaba caindo em cima dele, e aí quando ele cai em cima dele, ele cai em cima do tornozelo do Léo Ortiz. Aí o Léo Ortiz sai pro atendimento, volta, tenta voltar, e numa bola longa que ele estava correndo, disputando na corrida com o Vitor Roque, o Léo Ortiz chega primeiro, vê que está sentindo o tornozelo direito e bota a bola para fora. É evidente que o Léo Ortiz não tinha condição de jogo. Era evidente. Aliás, a dor que estava sentindo o Léo Ortiz no momento da lesão, era evidente que o risco dele não continuar era muito grande. Então não entendi o que aconteceu no Flamengo, do Flamengo não ter preparado o Danilo, mesmo com o Léo Ortiz voltando. Porque é comum no futebol o cara voltar a campo e você, para tentar jogar e não conseguir. Então assim, para mim foi foi uma barbeiragem do Flamengo em não conseguir, em não manter o Danilo em aquecimento, porque ele poderia entrar a qualquer momento. E aí, quando o Léo Ortiz joga a bola para a lateral para ser atendido, quer dizer, para ser atendido, ele joga a bola para a lateral para sair do jogo, porque ele não estava aguentando de dor, ficou ali aquele negócio do Felipe Luiz dizendo que o médico não sinalizou que era para trocar. Mas, assim, acho que é um erro da comissão técnica do Flamengo. Porque estava na cara. Quando o Léo Ortiz voltou do primeiro atendimento, eu, na transmissão que eu estava comentando lá na arquibancada TNT Esportes, eu falei, ele voltou, mas está mancando. Claramente. O Flamengo não adiantou o Danilo. E aí, no fim, o Léo Ortiz saiu. O Danilo não estava pronto para entrar. Não estava pronto para ser substituído, por isso que o árbitro, o Wilton Pereira, não autorizou a entrada do Danilo, porque ele não estava pronto para ser substituído, e aí o Palmeiras cobrou o lateral e começou a ter posse de bola. O Palmeiras tocou mais ou menos 1 minuto e 40 de bola, com o Flamengo com 1 a menos. Aí você pode dizer, mas aí tudo bem, o Flamengo vacilou, não preparou a substituição, o árbitro autorizou o reinício, e aí mérito do Palmeiras ficar tocando a bola. Não, porque o Flamengo rouba a bola. O Flamengo, nesse 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 de toque de bola do Palmeiras, o Flamengo rouba a bola. E em vez de dar um bico para a lateral lá do outro lado, para entrar o Danilo, para fazer a substituição, o Flamengo tentou sair jogando. O Samuel Lino tentou sair jogando, aí deu a bola para o Jorginho meio que na fogueira deu o passe para trás para o Léo Pereira. O Léo Pereira tentou acionar o Alexandre, voltou no Léo Pereira e ainda tentou sair jogando em vez de dar um bico pro Danilo entrar. Logicamente o Palmeiras recolheu, porque a bola ficou mascada, evitou a saída, acho que o próprio Gustavo Gomes evitou a saída, a bola rodou, sobrou pro Kelvin livre na meia direita, ele cruzou a bola na cabeça do Vitor Roque. Vou te dizer, o nome disso é ingenuidade, o nome disso é falta de malícia. O nome disso, como a gente diz no meio do futebol, é o cabaço, é o juvenil. E um time com jogador de Copa do Mundo, jogador 2 vezes campeão de Libertadores, jogador com bagagem, tem vários jogadores de Copa do Mundo no Flamengo, jogador rodado, tem campeão de Euro. O Flamengo fazer uma ingenuidade dessa e tomou o gol com 1 a menos porque não botou a bola para a linha de lado. Então, assim, uma coisa bizarra. Depois, com 1 a 1, o Palmeiras, o empate era ótimo, Palmeiras, acho que talvez tenha sido o único momento do jogo em que o Flamengo impôs o seu toque de bola, e aí aparecendo Jorginho, o Pulgar, que começou o jogo meio nervoso ali, deu uma entrada de cartão amarelo, né, no Maurício, trava
solada, mas na chuteira do Maurício. Então, cartão amarelo. O Wilton, dessa vez, acertou. Então, um Palmeiras que, nesse momento, talvez foi o único momento em que o Flamengo impôs ali o seu toque de bola, a sua capacidade de controlar o jogo. E aí, começou a ter uma bola pro Pedro, uma bola, o Samuel Lino finalizou da esquerda para dentro, o Arrascaeta teve uma chance, quem estava meio sumido era o Luiz Araújo, pelo menos na parte ofensiva, na parte defensiva funcionou muito bem, e aí sai o lance do pênalti, que o Jorginho bateu, já falei do lance do pênalti aqui, né, para mim falta no Vitor Roque lá no começo da jogada, o lance do Jorginho bateu e fez o gol. E aí logo depois saiu o terceiro gol do Flamengo. O gol do Jorginho é 42 de pênalti, né? Carlos Miguel atacou aquela batida clássica do Jorginho, né? Aquela caminhada devagar, o pulinho, no pulinho ele tem um controle absurdo para virar o pé ali. O Carlos Miguel foi pro lado direito dele, o Jorginho rolou mansa pro gol no canto esquerdo do goleiro do Palmeiras. E aí 3 minutos depois sai o 3-0, que era muito pro que foi o jogo, né? Porque era o primeiro tempo ali. O Pedro, mérito total do Pedro de voltar marcando, dividir a bola com o Aníbal Moreno dá uma hesitada no passe, o Pedro rouba, bola sobra para o Arrascaeta de primeira para o Pedro no meio de Fux e Gomes, o Pedro caminha, tem velocidade para chegar antes dos zagueiros, dá um tapa também no canto para fazer 3-1. Era um resultado que punia demais o Palmeiras. No segundo tempo, o Palmeiras volta igual, e aí acho que faltou ao Palmeiras um jogo de maior qualidade. Acho que aí no Palmeiras o Palmeiras voltou muito moroso, campo pesado por causa da chuva, e aí o Palmeiras, ao ser mais lento, o Palmeiras que não conseguiu trocar essa bola mais rápido, facilitou um 4-4-2 muito bem marcado, o Flamengo defendendo claramente ali no 4-4-2. Se o Lino e o Luiz Araújo participaram um pouco da fase ofensiva, ajudaram demais na marcação, e aí o Palmeiras teve muita dificuldade para criar. Apesar de ter a posse de bola, Palmeiras no segundo tempo teve 57% de posse, né? E apesar de ter finalizado muito, Palmeiras teve pouquíssima chance criada mesmo. Criada mesmo, Palmeiras teve uma, que foi uma triangulação com o Kelvin pelo lado direito, que ele cruzou, tinha o Roque de novo, o Vitor Roque no segundo pau, e aí como ele viu que 2 do Flamengo fecharam no Vitor Roque, ele cruzou meio que para trás, pegou o Felipe Anderson na linha da grande área, Felipe Anderson com o visual bateu por cima. Depois teve um chute mascado do Vitor Roque que desviou e foi no travessão, mas essa foi uma jogada mais de avançar em bloco ali, de ganhar disputas. E teve o gol do Gustavo Gomes na última bola lá, depois de um bate e rebate. O Sousa bateu da esquerda, o Rossi defendeu embaixo do jeito que deu, o Gustavo Gomes veio no rebote, fez o 3-2. Aí o Wilton ainda deu mais um minuto, mas não conseguiu. Então o Flamengo venceu o jogo. Arbitragem à parte, já falei da arbitragem aqui, foi um jogo em que os dois saem com sensações positivas. O Palmeiras, por ter conseguido medir força e trocar força com o Flamengo dentro do Maracanã, segundo palavras do próprio Abel, foi a primeira vez dele no Maracanã contra o Flamengo que ele conseguiu jogar de igual para igual com o Flamengo e, na minha visão, em vários momentos, sendo até melhor que o Flamengo. E o Flamengo acho que sai desse jogo com sensações positivas pelo fato de ter esticado a corda no nível de competição. Eu tenho falado sobre isso. O time do Flamengo é um time que em muitos momentos tem problema para competir. O time do Flamengo tem problemas para ser competitivo, tá? E acho que esse jogo foi um jogo mais brigado do que jogado. Esse jogo foi um jogo mais, até por tudo que estava envolvido, a tensão, o disse-me-disse, aí tem a questão da Libra contra o Flamengo, do BAP contra a Leila. Então, acho que por isso tudo, era um jogo que precisava mais ser brigado do que propriamente jogado. E o Flamengo mostrou isso. O Flamengo defendeu em linha baixa de forma eficiente. O Flamengo conseguiu, no segundo tempo, que o Palmeiras teve bem mais a posse e ocupando o campo de ataque, o Flamengo conseguiu se defender bem. Tanto é que o Palmeiras praticamente não teve chance clara. Segundo aqui o Flash Score, teve uma chance clara só no segundo tempo, mesmo tendo
57% de posse e 11 finalizações. Então acho que o Flamengo sai com coisas bem positivas desse jogo. O Palmeiras também, por ter conseguido medir a força aí, e sai reclamando muito da arbitragem, que para mim, 2 lances que o Palmeiras foi prejudicado. Temos que falar da atuação do Pedro, né? Uma atuação gigantesca do Pedro, seja no pivô, na jogada do primeiro gol, na assistência da Arrascaeta, sofreu o pênalti ali quando já tinha botado na frente e ganhado o duelo com o Fux, e depois tem o mérito de começar a jogada roubando a bola do Aníbal e ainda se colocar em condição atlética para ganhar na corrida de Fux e Gomes e bater no canto. Partida monstruosa do Pedro, gigantesca do Pedro. O Palmeiras acho que deveria ter, acho que fica a lição talvez para um eventual duelo na Libertadores do Gomes marcar o Pedro, né? Acho que o Fux em cima do Pedro foi um duelo muito prejudicial pro Fux. O Pedro levou muito a melhor em cima do Fux. Depois, no segundo tempo, quando o Gomes foi o principal combatente ali do Pedro, a efetividade foi um pouquinho maior. E outro ponto, que é um ponto que o Abel falou muito também na coletiva, que muito se questiona a efetividade do time do Flamengo. E muitas vezes o Flamengo tem volume, não faz. Volume não gera isso em gol e tudo. E essa foi a tônica do empate de 1-1 com o Vasco, do empate 1-1 com o Grêmio. Então são vários jogos assim. Hoje o Flamengo foi muito efetivo, né? Hoje o Flamengo, em 3 chances claras, fez 3 gols. E isso é também uma boa notícia, porque no momento que o Flamengo está da temporada, em que vai ter agora 2 jogos contra o Racing, o time do Racing sabe do poderio do Flamengo e tudo, não vai dar espaço, não vai dar permissão, o Flamengo precisa ser efetivo. Hoje o Flamengo foi efetivo. O Flamengo chutou 4 bolas no gol, 3 entraram. O Flamengo teve 3 chances claras na avaliação do Flash Score. As 3 entraram. Então isso é um ponto importante. Tem muito campeonato pela frente. Flamengo e Palmeiras chegaram agora a 28 jogos, ou seja, eles ainda têm 10 jogos pela frente. Muita coisa para acontecer e no meio de semana ainda vão dividir a atenção com o Libertadores. O Flamengo recebe o Racing no Maracanã na quarta-feira e o Palmeiras viaja para Quito para enfrentar a LDU na quinta-feira. A gente vai, lógico, falar desses jogos aqui. Obrigado demais pela audiência, muito legal a audiência do canal aqui e agora peço aquela ajudinha de vocês, de like, se inscrever no canal, sininho das notificações e vir no primeiro comentário fixado para ir lá na GoCase. GoCase é parceira do canal, ó. Tem mochilas, assim como essa aqui, a mochila que me mandaram do Vasco. Tem aqui os copos térmicos, ó. Olha que copo espetacular do Bahia aqui, ó. Tá? Aí você vê aqui, ó, tudo. Aqui, ó, mantém tua bebida quente. Excelente os produtos da GoCase com base de silicone, ó. Aqui, ó. Essa base de silicone aqui. Então, ó, esse aqui é a garrafa Fresh do São Paulo. Então, assim, vai lá, primeiro comentário fixado, clica no link e eu te dou aquela canja. Descontos com Gol VSR. Só vir no primeiro comentário, clicar e comprar o seu produto que você não vai se arrepender, porque é tudo produto de qualidade. Obrigado, um abraço, tchau.